em Miami. Bom dia a todos. Aleluia. Muito bom estar aqui nessa manhã. O melhor lugar para você estar aqui nessa manhã, amém? Vou fazer uma oração para estar começando. Enquanto isso, os irmãos vão procurando assento para a gente começar. Senhor Jesus, Pai Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque estamos no melhor lugar, Pai, que poderíamos estar, Senhor, nesse domingo de manhã, Pai. Estamos no melhor lugar, Pai. E eu não estou falando desse lugar físico, Pai, mas sim na Sua presença, Pai. Nós estamos no centro da Sua vontade, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já se faz real nesse lugar. E eu sei que o Senhor vai se fazer mais real ainda, Senhor, ao decorrer desse culto, Pai. Abençoa cada momento aqui, Pai. Abençoa os irmãos que estão chegando, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar? Assim, ó. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, seu sangue me salvou, minha dívida pagou. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. As palmas, só quem é livre. Vamos cantar. Quem tem poder sobre o pecado e o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Reina em justiça sobre as nações, a luz que guia na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar. Ele tomou o nosso lugar, querido. Vamos cantar seu sangue me salvou. Nossa dívida, oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. As palmas. Vamos cantar, és quem traz paz. És quem traz paz ao tal dos homens. És escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Por justiça sobre as nações, a luz que guia na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhosa graça, seu amor que não falha. Ele tomou, levou a minha cruz, o seu sangue, a sua dívida. Oh, Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Deixa eu falar assim, ó. Todo mundo. Vamos declarar que Ele é digno, querido. Vamos declarar. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro, digno, digno, digno. Maravilhosa graça, seu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou minha cruz. Oh, seu sangue me salvou.
somos filhos, querido. Vamos cantar maravilhosa graça, sua igreja. Vamos cantar maravilhosa graça, sua igreja. Maravilhosa graça. Faz nessa manhã. Tomou o meu lugar, levou a minha cruz, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. E somos livres. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Pai. Nós queremos declarar que Tu és santo, Pai, não há outro comparado a Ti, Pai. Foi por isso, Senhor, que viemos a esse lugar, Pai, para Te adorar, para Te bendizer, Pai. Nós Te adoramos, Senhor. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que em Ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Vamos declarar Seu nome. Seu nome é o mais alto, Seu nome é o maior, Seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, e toda a criação santo, e exaltado és santo, santo. Os que em Ti se foram e foi perdoado e redimido foi, cantando ao Cordeiro uma canção. Tudo que é livre e leva o Seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos cantam santo, e toda a criação exaltado, santo e santo. E o Teu povo canta santo, siga ao Rei dos Reis, santo e exaltado és, santo, vamos adorar o Seu nome. E o Seu nome é o mais alto, Seu nome é o maior, Seu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Seu nome é sobre todos e sobre. Seu nome é o mais alto, Seu nome Ele é o maior, é sobre todos os tronos e domínios, governos
forças e poder, seu nome é sobre todos, e os anjos cantam, toda a criação, santo, exaltado, e santo pra sempre. O seu povo e o seu povo canta. Sim, é o Rei Santo, e tu sempre serás. Sua criação te adora, Pai. A sua criação entra em constante contato com o Criador. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, Pai. Tu és santo. Vamos declarar: tu sempre serás. E tu sempre serás santo. Mais uma vez, tu sempre serás. E tu sempre serás santo. Santo pra ser. Tu és santo, tu és santo. Tu és santo, Senhor. Nós adoramos a voz do Senhor nessa manhã, querida Cláudia. A único digno de louvor, toda honra, toda glória. Aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos nessa manhã, Pai. Nós cremos e declaramos que há poder no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor. Nós te adoramos, Pai. Só nombre hay, el nombre de Jesús, nombre que trae vida, salvación. Solo un nombre hay, el nombre de Jesús, y todas las naciones declararán que el Padre le exaltó, su nombre colocó encima de todo poder, y el nombre de Jesús, cadenas, pues tiene toda autoridad, y en su nombre el infierno tiembla, y en su nombre los toros andan, y en su nombre los ciegos ven, y en su nombre los muertos viven. Te alabamos, Señor, te alabamos. Y solo un nombre hay, el nombre de Jesús, nombre que trae vida, salvación. Solo nombre hay, el nombre de Jesús, y todas las naciones. Vamos declarar. Que el Padre le exaltó,
E
Jesus. Só em seu nome, Senhor. Só em seu nome, Pai. O único nome que tem poder, Senhor, para curar, para libertar. Nós queremos orar agora. Eu queria levantar um clamor pela cidade de Miami, porque as pessoas talvez possam perguntar: será que essa cidade, conhecida como a cidade da perdição, a cidade da loucura, da bebida, das drogas, tem salvação? E a gente tem a resposta. A única salvação dessa cidade se chama Jesus Cristo. Jesus Cristo. E há uma igreja nesse lugar levantada por Deus, que está disposta a levar Jesus Cristo para essa cidade, para essa nação, para o mundo. Então comece a orar pela cidade de Miami. Senhor, nós queremos declarar que Miami é do Senhor. Nós queremos declarar que todas as ruas dessa cidade pertencem ao Senhor. Nós te damos autoridade, Senhor, para agir nessa cidade. Nós te adoramos, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que essa cidade é sua e não há outro. Não há outro, Senhor. Te adoramos, Senhor. Senhor, toma as pessoas de Miami, Senhor. Toma os jovens de Miami, Senhor. Toma essa cidade nas suas mãos, Pai. Que haja um avivamento nessa cidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós clamamos pelos irmãos, Pai, que estão sem forças para orar, para clamar. Estão sufocados, Senhor, por esse mundo, Pai. Nós queremos, Senhor, orar pela vida deles, Senhor, que eles se levantem. Em nome de Jesus, que eles possam propagar o seu nome nessa cidade, Pai. Tenha misericórdia dos seus filhos, Senhor. Te adoramos, Senhor. Te adoramos, Pai. Entronizado nessa manhã. Te adoramos, Pai. Su nombre, su nombre. Aleluia. Glória. Su nombre. Te adoramos, Pai, no seu nome, Pai. Aleluia. O único nome poderoso. Amém, Senhor. Amém. Será que você pode no seu lugar ainda nesse mesmo espírito que o Ítalo orou? Porque nós temos aqui pedidos de oração, nós clamamos a um Deus, nós servimos a um Deus vivo. E toda vez que nós entramos na casa do Senhor, nós viemos para adorar o nome dEle, para exaltar o nome dEle que vive. E nós não podemos nos acostumarmos em entrar e sair da mesma maneira. Então, se você entrou nesse lugar triste, abatido, cansado, precisando de um refrigério que vem dos céus, saiba disso, que você está no lugar certo, porque é aqui que o Senhor trabalha, é aqui que o Senhor restaura, é aqui que o Senhor faz tudo novo. Então, nesse lugar, nesse momento, eu quero te convidar a fechar os seus olhos e colocar diante do Senhor as suas preocupações, os seus medos, colocar diante do Senhor a sua família em nome de Jesus. Pai, nessa manhã eu quero te agradecer, Espírito Santo, por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, porque a sua graça e a sua misericórdia continua presente na nossa vida, mesmo que em muitos momentos, Pai, nós duvidamos, nós possamos sentir medo, o Senhor continua conosco. Eu clamo a Ti nesse momento pela vida de cada família aqui representada. Eu clamo ao Senhor, Pai, para que o Senhor venha estar atendendo o pedido no coração de cada um aqui. Se for, Pai, por cura emocional, que o Senhor venha estar entrando, Pai, agora nas emoções, trazendo cura, refrigério. Se for, Senhor, um filho perdido, uma mãe, o Senhor venha escutar o clamor dessa mãe, Pai, para que a realidade de que eu e a minha casa serviremos ao Senhor possa ser real na família, Pai, de todas as pessoas aqui. Nós clamamos a Ti por cura também, Pai, física. Todas aquelas pessoas que vão passar por algum procedimento médico, por uma cirurgia, o que seja, Senhor, que o Senhor venha estar à frente, que o Senhor venha estar abrindo o caminho, Pai, que o Senhor venha estar curando, sarando, porque nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos, Pai, e que não há, Pai, nenhum diagnóstico
diagnóstico do médico dessa terra que seja maior do que o seu, Pai. Nós cremos, Senhor, na sua vontade, no seu agir. Eu oro também, Pai, pelos processos imigratórios. Senhor, o Senhor conhece cada um aqui, cada família. O Senhor sabe que ainda existem aqueles que não tiveram resposta, Pai, dos processos imigratórios. Eu te peço nesse momento, Pai, que a resposta que vem do Senhor, Pai, do céu, venha ser, Pai, rápida para eles, Pai, para que toda ansiedade, todo medo do futuro venha ser cair por terra em nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus que já tem, a sua palavra diz que o Senhor sabe do nosso futuro, dos planos que o Senhor tem para as nossas vidas, é muito melhor e muito maior do que os nossos. Então que nós possamos viver essa realidade como igreja do Senhor, Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Pai, um novo tempo sobre as vidas aqui representadas, sobre as famílias representadas, que o Senhor vem estar entrando agora, Pai, em nome de Jesus, com a sua provisão. Nós clamamos, nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, por todos aqueles que já receberam sua resposta, por todos aqueles que já foram curados, por todos aqueles que as orações já foram atendidas. Pai, muito obrigada, porque nós sabemos que nós servimos a um Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Amém, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nessa manhã. Você pode estar também tomando seu lugar. Bom dia, igreja. Que alegria estarmos aqui nessa manhã de domingo, engrandecendo o nome do Senhor, juntos, separando esse tempo para estarmos aqui em comunhão como corpo de Cristo. Amém? Bom, nessa manhã nós queremos conhecer você que está aqui, está nos dando a honra da sua visita pela primeira vez. Se você está aqui, é a sua primeira vez conosco, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão assim, que a gente quer te conhecer. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, sintam-se em casa. E eu queria te dar, que você fizesse algo diferente agora, que você possa se levantar no seu lugar, porque aquelas pessoas que estão perto vão te dar um abraço. Então eu quero convidar todos os eclesianos para dar um abraço nesses visitantes e dizer o quanto que eles são bem-vindos em nosso meio, porque aqui é a casa do nosso Pai, amém? Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos entregando também uma sacolinha com um cartão, com a visão da igreja, para que você possa estar conhecendo também a visão da nossa igreja e preencher com seu nome e suas informações, porque a gente quer te conhecer melhor. Amém? Aleluia. Então, vamos para o News. Bom dia, família Eclésia! Que alegria receber vocês aqui hoje nesta manhã para o Eclésia Livre. Buenos días, familia Eclesia. Qué bendición tener usted aquí en esta mañana. Vamos para nossos avisos? Vamos para nuestras noticias. Amiga, agora que tu tá casada, tu tem que ir na conferência Casal de Valor. Sí, es verdad. El pastor me dice que vamos a tener una conferencia de casal aquí en nuestra iglesia. Sim, e vai ser no dia 12 de julho, 6 horas da tarde, aqui na nossa igreja. ¿En serio? ¿Va a ser 12 de julio a las 7 de la tarde aquí en nuestra iglesia? Isso mesmo. Eu tenho certeza que vai edificar muito seu casamento. No veo la hora de ir con Ítalo. Invito a usted, todos los novios y parejas de nuestra iglesia. Vamos juntos. Noivos e casados, vejo vocês lá. Em agosto, daremos início à Escola da Sabedoria, que será uma ferramenta poderosa para todos que desejam crescer em fé, conhecimento e serviço ao reino. E serão 4 classes do trilho do crescimento. En agosto inauguramos nuestra Escuela de Sabiduría, una poderosa herramienta de enseñanza y capacitación para todos que lo deseen crecer en fe, conocimiento y servicio al reino. Van a ser 4 clases que forman parte de nuestro camino de crecimiento en la iglesia. As 4 classes da Escola da Sabedoria são treinamento de líderes de célula, aliança e membresia, conhecendo o batismo e crescendo na igreja. Y las 4 clases de nuestra Escuela de Sabiduría son entrenamiento de líderes de pequeños grupos, alianza y membresía, conociendo el bautismo y creciendo en la iglesia. Todas as quintas-feiras nós temos um culto muito especial. Ei, não desanime! Vamos juntas viver o renovo do Espírito Santo. Nas quintas do avivamento, aqui na igreja, 8 horas da noite. Y
esta misma iglesia, no se olviden que todos los jueves tenemos el servicio de avivamiento a las 8 de la noche aquí en nuestra iglesia. No te desanimes. A comunidade hispana na Eclésia tem crescido e isso é muito especial pra gente. Então fizemos um grupo do WhatsApp. Você pode escanear este QR Code aqui ao lado para fazer parte de tudo que está acontecendo em espanhol na Eclésia. La comunidad hispana en nuestra iglesia está creciendo mucho y es un honor estar aquí hoy haciendo el Ecclesia News en español. Y para todo esto creamos también un código para que usted pueda estar en el grupo de WhatsApp y saber de todas las novedades y noticias de la iglesia en español. E esses foram os avisos de hoje. Y estas fueron las noticias de hoy. Lembrando que não somos apenas um lugar para frequentar. Somos una familia para pertenecer. Até o próximo domingo. Hasta el próximo domingo. Bye! Amém, aleluia. Bom, e os avisos, bom dia. E os avisos não acabou por aí, gente. Nós estamos aqui em pessoa, Sofia. A caráter, porque temos um aviso muito importante, né, Sofia? Isso mesmo. Nós vamos ter a nossa primeira Festa da Roça! Isso mesmo, a gente vai estar realizando uma Festa da Roça. Então vai ser dia 12 de julho. 9 de agosto. 9 de agosto. Ela tá confundindo com a conferência de casais. Isso, perdão. 9 de agosto. 4 horas da tarde, mas vai ser aqui na igreja e não vai ser aqui na igreja. Isso, vai ser no mall. Então a gente vai fazer bem aqui atrás, nesse espaço do estacionamento. A gente vai ter as barraquinhas e tudo. Isso mesmo. E é uma estratégia de evangelismo, para evangelizar o pessoal aqui do mall. Não só os brasileiros, mas também hispanos. Qualquer pessoa que tiver aqui, a gente sabe que Deus vai alcançar. Porque a gente sabe que a igreja não tá aqui só por a gente estar se reunindo aqui como corpo de Cristo, mas também pra gente alcançar essas pessoas. E esse mall aqui, gente, ele é super movimentado e a gente precisa fazer algo para ganhar vidas para Jesus. Então isso é uma estratégia para estarmos juntos como família, né, de Deus, juntos tendo momentos de comunhão, mas também para evangelizar essas pessoas que precisam tanto do Senhor aqui nesse mall onde a gente está localizados. Isso mesmo. E as barraquinhas que a Karen tava falando, gente, vai ser muito legal. Cada PG tá responsável por uma barraquinha. A Kátia deu altas ideias, né, Kátia? Ficou muito bom. Então vai ter espetinho, vai ter açaí, caldo de cana, pastel. Vai ter uma barraca também dos hispanos, então a gente vai poder experimentar das comidas de vários países hispanos, né? Isso aí, então vai ser muito bom. A gente tá aqui a caráter, no dia vocês têm que vir assim também. Trazer um chapéu se você tiver. Uma roupa xadrez. Uma blusa xadrez, uma bota. Se você não tiver, pode vir com a roupa que você tem também. Não vai deixar de vir por causa de roupa. Mas se você tiver, não fique com vergonha, porque todo mundo vai dar assim aqui, tá bom? Sim. Então a gente espera por toda a igreja estarmos juntos nesse, não apenas uma festa, mas nessa missão de ganhar almas para Jesus e evangelizar. Amém? E é isso, gente. É isso. Glória a Deus. Beijo vocês. Durante 2 semanas eu recebi pessoas na minha casa. E pra mim é muito fácil eu focar em limpar a casa e organizar para que os meus hóspedes eles não fiquem preocupados em limpar e possam desfrutar do tempo que eles estão aqui com a gente. Eu fui ensinada que quando tem visita em casa, até a água você tem que pegar para ela, que ela não pode nem tocar na sua geladeira. Então eu ficava o tempo todo preocupada se as pessoas estavam se sentindo bem servidas ou não. Dessa vez nós recebemos nossos parentes, mas já recebemos também aqui os amigos. E é claro, a gente recebe também a presença do Espírito Santo. Mas a gente nunca recebeu Jesus encarnado. Eu conheço uma pessoa que recebeu Jesus encarnado e ela ficava o tempo todo limpando a casa para poder receber ele o melhor possível. O nome dela era Marta e ela tinha mais 2 irmãos, Maria e Lázaro. E ela era a dona da casa, ela organizava o tempo todo a casa para poder receber. Marta recebia na sua casa, junto com seus irmãos, Jesus e os 12 discípulos. E ela gostava de estar servindo, limpando, organizando, preparando tudo. Já Maria gostava de ficar escutando o que Jesus tinha para falar sobre o reino de Deus, sobre a palavra de Deus. E um dia, Marta achou demais que Maria estava escutando Jesus o tempo todo. E ela foi conversar com Jesus a respeito disso. E ela perguntou para Jesus: Mestre, você não se importa que a minha irmã não está servindo, que ela está só escutando?
E aí Jesus virou para ela e falou assim: Marta, Marta, você está ansiosa com muitas coisas, mas pouco é necessário. E a Maria escolheu a melhor parte. Foi exatamente isso que Jesus disse para mim. Valoriza mais o relacionamento do que a perfeição. Jesus não estava falando que limpar a sua casa para receber as pessoas é ruim, não. Ele só estava falando que o relacionamento é a melhor parte. Valorização do relacionamento com as pessoas, com os familiares, com os amigos, acima das aparências. Os fariseus adoravam valorizar as aparências, mas Jesus, ele ensinou que a melhor parte é estar em relacionamento com as pessoas que a gente ama. E com o Espírito Santo, com o próprio Jesus, a gente precisa valorizar ainda mais o tempo com ele, o tempo com a palavra. Faça isso, ore hoje, converse com ele e também valorize os seus familiares. Mande uma mensagem para quem você ama hoje. Gente, glória a Deus. Bom dia, família Eclésia. Rapaz, queridos, que vídeo precioso da Bia. Você tem que fazer mais, viu, Bia? Em nome de Jesus, foi muito bom. Fica em pé, Bia. Fique em pé, Bia. Em nome de Jesus, aplauda Jesus pela vida da Bia. Glória a Deus, muito bom. E, gente, nós estamos encerrando esse mês a estação da comunhão. E esse vídeo da Bia, ele resume bem a importância da comunhão. Ela trouxe aqui a história de Maria e Marta e de Lázaro. E como que Marta estava tão preocupada com os afazeres, com os serviços, com o dia a dia, com a vida corrida, com a correria do dia a dia. Porém, ela está trazendo uma reflexão sobre a importância da gente ter o nosso tempo de comunhão com as pessoas que nós amamos, com os nossos familiares e também um tempo de comunhão com os nossos irmãos em Cristo. E Jesus fala que Maria escolheu a melhor parte. Ela termina o vídeo dela dizendo: olha, Maria escolheu a melhor parte, Marta. Ela traz essa reflexão porque essa é a melhor parte do nosso dia, da nossa semana. É quando nós estamos em comunhão com os irmãos. É quando nós estamos em comunhão com a nossa família. A palavra de Deus diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. E essa é a melhor parte. Então nós precisamos, dentro da nossa correria, dentro da nossa semana de serviço, de trabalho, tirar um tempo, escolher a melhor parte do nosso tempo. Não que não seja necessário produzir, trabalhar, ter essa correria, mas dentro das 24 horas do dia da correria, a gente precisa escolher uma parte desse tempo para estar em comunhão, para adorar o Senhor, para estar com o Senhor. Por exemplo, nessa semana que está se iniciando, nós já escolhemos a melhor parte, é de estarmos aqui pela manhã. Se você está aqui é porque você escolheu a melhor parte, de estar na presença do Senhor, de estar em comunhão, de estar com Ele, de estar com a sua igreja. E eu louvo a Deus porque nós, esse mês, trabalhamos a comunhão, purê de batata, os irmãos fizeram churrasco, os irmãos se reuniram nos pequenos grupos, eu vi fotos e bastante visitantes, uma maravilha. Você pode aplaudir a Jesus por isso? E hoje nós estamos encerrando a estação da comunhão. Na verdade, está terminando agora, no final do mês, essa semana, porque essa semana também se inicia a nova estação. E qual é a nossa nova estação? É o Projeto Natanael 3, meus irmãos. Essa estação é uma estação, está aqui, ó. É uma estação muito abençoada, porque é a estação que nós vamos convidar 3 amigos para um jantar ou para um momento de comunhão, um churrasco, enfim, irmãos, aí vai ficar a cargo de cada líder de pequeno grupo. E nós vamos estar orando por 3 pessoas. Cada membro do pequeno grupo, esse mês, eu estou orando para o Espírito Santo te dar 3 pessoas. E essas 3 pessoas são 3 pessoas que não conhecem a Jesus, ou 3 pessoas que estão afastadas dos caminhos do Senhor, ou 3 pessoas que estão desigrejadas, que não encontram um lar espiritual, que não encontram uma família espiritual para ser acolhida, para estar pertencendo. Então nós vamos estar orando por 3 pessoas. Eu já quero incentivar você, já antes do mês começar, o mês de julho, você já está orando, pedindo 3 nomes. Pode ser 3 pessoas no seu trabalho, pode ser 3 pessoas na sua faculdade, na sua escola, pode ser 3 vizinhos, 3 parentes, 3 pessoas que tenham o seu raio de ação,
para que você possa estar trabalhando essas pessoas e convidando essas pessoas. Pastor, como é que eu faço? É só colocar o nome e orar, irmãos? A gente tem um roteiro, a Kátia, que é a supervisora dos pequenos grupos, vai estar passando para vocês um roteiro de intercessão, para que vocês possam estar orando por essas 3 pessoas e como que vocês também vão estar orando por essas 3 pessoas. Esse roteiro vai chegar até vocês nos pequenos grupos em nome de Jesus. E a proposta é, convide essas pessoas. Convide essas pessoas para o jantar que nós vamos fazer. Nós vamos começar o mês agora, dia 1º, semana que vem. E eu oriento a todos os líderes de pequeno grupo colocar na última semana o jantar ou até mesmo na primeira semana do mês de agosto. Até a primeira semana você pode estar fazendo aí a sua comunhão, que aí você ganha um mês inteirinho para estar orando, para estar jejuando. Todo dia de pequeno grupo você ora, você jejua por essas pessoas. E queridos, vamos fazer uma grande colheita. E no dia do jantar, todo o pequeno grupo vai estar servindo os convidados. Por exemplo, tem pequeno grupo aí que tem 10 pessoas. Se todas as 10 pessoas levar cada um 3 pessoas, vão 30 pessoas no jantar. Olha que maravilha, só um glória a Deus. Meu Deus, gente. Eu vou rebobinar. Se cada pessoa do pequeno grupo, e esse pequeno grupo tiver 10 pessoas convidadas, 3 pessoas, 30 pessoas no jantar. Gente, vai ser legal, vai ser uma colheita. Eu estou falando isso num pequeno grupo só. Agora, se todo líder aqui de pequeno grupo enganjar, viu, os líderes aí, que o povo ama comunhão. Agora, esse projeto, que é o projeto do evangelismo, e no final vai ter comunhão, celebração. E no dia do jantar, a gente serve o jantar. E qual é a essência do jantar? Muito amor. Muito amor, a gente vai servir, porque o serviço é uma linguagem de amor, amém? É uma linguagem de amor e de acolhimento. Então nós vamos servir os nossos convidados, nós vamos levar os nossos convidados para esse local, vamos amá-los, vamos servi-los na mesa, vamos sentar com eles, vamos sentar com os outros convidados. No final, o líder do pequeno grupo, uma pessoa que ele escolher, vai dar um testemunho de 15 minutos e vai fazer um apelo no final. Amém, meus irmãos? E aí vamos jogar a rede. E vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Vai haver uma grande colheita. E aí no 3º mês vai vir a nova estação, que é o projeto Casa de Paz, que a gente vai estar falando disso mais para frente, em nome de Jesus, porque hoje nós estamos pensando projeto Natanael 3, que está baseado no texto de João, capítulo 1, versículo 45 e 46, quando Filipe chama Natanael e fala para Natanael, Natanael, encontrei o Messias, aquele que Moisés e os profetas falaram. Aí ele fala, de onde ele é? Ele fala, ele é de Nazaré. E aí, Natanael fala para Filipe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Aí Filipe fala para Natanael, vem ver. E aí Filipe leva Natanael até a presença de Jesus. Por isso que o nome é Projeto Natanael 3, baseado nessa premissa desse texto, de levarmos pessoas à presença de Jesus. E depois que Natanael foi introduzido à presença de Jesus, Jesus falou para Natanael, eis aí um varão israelita no qual não há dolo. Ele falou, o senhor me conhece? Aí Jesus falou, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Deixa eu falar uma coisa para vocês que o Espírito Santo está falando comigo aqui. Antes de nós convidarmos as pessoas para jantar, o mestre já viu cada uma delas debaixo da figueira. O Senhor já conhece cada uma delas. E aí, sabe, quando Jesus fala isso para Natanael, ele fala, Senhor, o Senhor é o Messias? Ele falou, porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, tu crê que eu sou o Messias? Em verdade eu te digo que a partir de hoje, verás o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Coisas extraordinárias essas pessoas vão começar a ver quando elas entram na presença de Jesus. Nosso trabalho é fazer como Filipe, é só introduzi-las à presença de Jesus e o próprio mestre vai fazer o resto. Amém? Então, queridos, o nosso primeiro passo nessa semana que se inicia é pedir a Deus 3 pessoas, 3 nomes, para a gente orar e jejuar por elas. Em seguida, nós convidarmos essas pessoas. Eu costumo fazer o seguinte, eu ensino. Olha, lá no Brasil, eu fazia dessa maneira e aqui a gente tem buscado fazer dessa maneira. Por exemplo, eu trabalho com o David. David é meu amigo de trabalho, mas David não conhece o Senhor. E eu chego para ele, vem cá, David, rapidinho, vamos fazer aqui um teatrinho aqui. Eu sei que tem pessoas, Júlia, dá uma olhada aí, vê se o nosso teatro vai bem. Eu chego para o David,
cheguei no trabalho e eu faço questão de fazer isso, irmãos, porque eu quero ensinar para vocês como é que a gente faz para a gente quebrar as justificativas, para a gente fazer mesmo. Eu chego para o David, ô David, tudo bem com você, meu amigo? O David, a nossa igreja começou lá, cara, um projeto interessante, chama-se Projeto Natanael. E nesse projeto, nós precisamos estar orando por 3 pessoas o mês todo. E, cara, eu escolhi você. É você. Eu quero orar por você esse mês todinho. Você tem alguma área da sua vida, David, que eu poderia orar por você esse mês todo para você ver Deus agindo? Tem muitas. Então fala uma aí. Área espiritual, né? Já que você está falando sobre espírito. Eu vou orar por você. Eu creio que Deus vai vir na tua vida. Deus vai abrir porta. Deus vai prosperar você, David. David, eu vou orar e vou jejuar por você o mês todinho. Mas eu quero te pedir só uma coisa. O quê? Nós vamos fazer um jantar no final do mês para essas pessoas que nós estamos orando por elas, porque nós queremos que até lá Deus vai prosperar e vai te abençoar. Free? Free. Uau! Nós vamos honrar o jantar para você. O meu grupo lá da igreja vai fazer o jantar e vai servir você. Aí tu pergunta, posso levar minha esposa? Posso levar minha companheira? Deve. Se você quiser, posso orar por ela também. Tem 3 filhos. Né? Bora. Vamos, leva a família toda. Vou orar por vocês. Vai ser uma bênção. Eu vou orar por você o mês todinho. O teu compromisso comigo é estar onde, David? Jantar. Isso aí. Posso levar minha sogra? Pode. Se a sua sogra também não serve a Deus e precisa de Jesus, pode levar a sogra. Você é um ótimo genro, David. Vai levar a sogra. Agora, David, queria te falar uma outra coisa. Esse pequeno grupo se reúne uma vez por semana. Quero convidar você, caso antes do jantar você queira ir lá conhecer o nosso pequeno grupo, está convidadíssimo. Ok? E outra coisa que eu queria falar com você. Se você não puder ir no pequeno grupo, eu queria ter um tempo aqui no trabalho, pelo menos uma vez por semana, para eu orar com você. Eu vou orar por você todo dia. Eu vou jejuar, vou orar para Deus te abençoar espiritualmente, vou orar para Deus te abençoar financeiramente, mas um dia na semana eu vou escolher um dia com você, um horário que der para mim. Você pode ser na hora do nosso almoço de trabalho, para nós dois orarmos juntos. Tudo bem? Vou orar junto com você. Podemos? Vamos escolher toda quarta-feira na hora do almoço? Vamos. Então tu não corre de mim, não. Não vou correr, não. Então na hora Se do o patrão almoço... mandar você para outro lugar, pode ser por telefone? Pode ser por telefone. Ora por telefone. Se você não estiver no mesmo local físico que eu ligo para você naquele horário e a gente ora junto por telefone. Combinado? Combinado. Então o jantar está aí na última sexta-feira do mês de julho. Você está convidado. Vou estar orando por você. E eu creio que no jantar você já vai ter um testemunho para dar. Que bom. Deus te abençoe. Amém. Vocês entenderam, irmão? Aplauda Jesus. Quem entendeu? É dessa maneira que nós vamos fazer o projeto Natanael 3. É assim. Então já passei aqui para todo mundo. Agora os líderes de pequenos grupos que estão aqui, vou falar igual a Jesus, vão e façam o mesmo. Reúnam lá, porque eu estou vendo aqui que está faltando gente aberta aqui. E o cerne do pequeno grupo, irmãos, é a gente se reunir no pequeno grupo. E o pequeno grupo está na igreja, às quintas e domingos. E todos os líderes também. Se o seu líder não vem à igreja, chama a atenção dele. Fala para ele, não estou indo na igreja, não estou te vendo na igreja, ué? Que é isso? Então, pode ir lá, porque eu também vou fazer o mesmo. Amém, irmãos? Amém. Em nome de Jesus, nós precisamos também estar nos reunindo em comunhão na igreja, servindo a Deus nos cultos que nós temos, que são os cultos da igreja de quinta-feira e de domingo pela manhã. Amém? Porque a igreja vai crescer. Então, a gente está num trilho de crescimento. E se a igreja vai crescer, ela precisa crescer de maneira ordenada. Amém, irmãos? E todos os pequenos grupos sabendo essas premissas, que nós nos reunimos nos pequenos grupos, mas os cultos oficiais acontecem aqui nesse lugar, às quintas-feiras e domingo pela manhã. Amém? Amém? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Está aqui então o projeto Natanael 3, e nós estamos encerrando hoje a série de mensagens Eles Andaram com Deus. Eu vou trazer uma palavra sobre a série de mensagens. Hoje nós encerramos. E a próxima série de mensagens do mês que vem é Amigos de Fé. Coloca aí, olha aí, irmãos. Série de mensagens Amigos de Fé. Por que nós vamos falar sobre Amigos de Fé? É de maneira intencional, é de forma intencional mesmo, irmãos. Para nós estarmos aí
no mês do projeto Natanael 3, do projeto de nós estarmos aí evangelizando 3 pessoas, ganhando 3 pessoas, a gente está falando sobre amigos de fé. E nós vamos estar ministrando sobre isso o mês todo, irmãos, para que isso fique no coração da igreja. E vamos fazer também alguns devocionais, porque nós fizemos o mês de junho, todo dia devocional. E, gente, vocês arrebentaram no devocional. Aplauda Jesus pela vida do povo aí. 43 dias de devocional ininterruptos. Todo dia um membro da igreja fez devocional aqui. Se você não fez ainda, se prepara que a gente vai convidar você. E vai terminar agora, né? Termina amanhã termina com Alexandre. Alexandre, eu estou esperando o seu devocional amanhã, Alexandre. Em nome de Jesus. E hoje de manhã a gente veio correndo para a igreja. Eu ainda não vi o devocional de hoje. A gente vai ver daqui a pouquinho. Já postaram lá, acredito que já está postado. Está no Instagram da igreja. Entra no Instagram da igreja. Se você ainda não tem o Instagram da igreja, @Ecclesia Church Miami. Mês todo dia a gente colocou um devocional lá para você ser abençoado em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então tá aí a nova série de mensagens Amigos de Fé. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora é chegado um momento muito especial do nosso culto. Um momento que a gente oferece para Deus aquilo de mais importante para o Senhor. Aí você está pensando, é o momento da generosidade, do dízimo da oferta. Não. É o momento que a gente apresenta o nosso filho para Deus. Aleluia! Nós estamos aqui hoje com o Benjamin. Nós vamos apresentar o Benjamin. Eu queria chamar a Nádia, o Todd aqui, para trazerem o Benjamin. Vem cá, pastora, me ajudar. Em nome de Jesus. Olha ali o Benjamin, gente. Kátia pode vir também. Rose pode vir aqui também. A família pode vir aqui. Manu também está aí. Glória a Deus. Aleluia. Essa é a nossa maior oferta. Apresentar os nossos filhos ao Senhor. Consagrá-los ao Senhor. Glória a Deus. Olha a fotinha dele. Gente, olha a camisa desse menino. Olha, Benjamin, eu já te amava. Agora eu te amo mais ainda, Benjamin. Olha aqui a camisa do menino, olha. Olha. Eu não sei se eu me alegro ou se eu me entristeço. Mas eu creio que Deus vai mudar a história do Vasco, né, irmão? Aleluia! Eu creio. Eu vou orar pela vida do Benjamin. Deus abençoe. Parabéns. Deus abençoe. Uma alegria tê-los aqui. Eu vou orar aqui apresentando eles. Eu pego o menino no colo. Agora daqui a pouco vão chegar os netos, né? Gente, tá aqui no meu colinho o Benjamin. Eu queria pedir a toda a igreja que se colocasse de pé, por favor. Estendesse as mãos para cá. Nós vamos orar pelo Benjamin. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos nessa manhã, nós te louvamos, te bendizemos, te exaltamos, porque tu és santo, tu és Senhor. Ó Deus, eis aqui nessa manhã no teu altar o Benjamin, Senhor. Nós apresentamos o Benjamin ao Senhor, consagrando a vida dessa criança no teu altar, declarando que o Benjamin é do Senhor. Ó Deus, eis aqui a mãe, o pai, a Nádia e o Todd, que eles instruam o Benjamin no caminho que ele deve andar, para até mesmo quando ele crescer, não se afastar da tua presença. Nós consagramos o Benjamin ao Senhor, te agradecemos pela vida dessa criança, Senhor, e declaramos que ele é do Senhor e ele crescerá na sua presença e será um grande homem de Deus, Pai. Nós abençoamos, declaramos essa palavra, te agradecendo e orando em nome de Jesus. Amém e amém. Aplaudam o Senhor. Vamos fazer a foto aqui então oficial. Chama ele aí, gente. Chama a Manu. Foi. Você chama.
Glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Essa é a maior oferta que nós podemos dar ao Senhor. Irmãos, nós não batizamos crianças. À luz da Bíblia, nós apresentamos as crianças ao Senhor. Amém? E quando elas adquirem uma idade, e aí elas são ensinadas, e aí elas decidem passar pelas águas para serem batizadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom dia, Eclésia Miami. Uma manhã de muita alegria. Eu também quero falar para vocês que ontem nós tivemos o nosso terceiro batismo em 2 meses. Quantos podem aplaudir ao Senhor? Nosso terceiro. Mateus, pode colocar pra gente. Olha que lindo, gente. Olha só, aplauda ao Senhor. Nosso terceiro batismo em 2 meses. Tivemos um batismo que nós batizamos, foram 11 pessoas. Depois batizamos o Arthur, meu sobrinho que veio do Brasil, que se batizou aqui com a gente. E ontem nós batizamos aqui Cauã, a Júlia e a Lúcia, para a glória de Deus. Eu quero só ressaltar a importância, né? O pastor estava falando sobre esse novo mês do Amigos de Fé e Natanael 3. A Lúcia, ela é fruto exatamente do teatrinho que o pastor fez aqui com o David. A Léo, que é uma profissional maravilhosa na área da estética, ela tem a Lúcia como sua cliente já há muito tempo. E a Léo veio durante algum tempo evangelizando, falando de Jesus para a Lúcia e convidou a Lúcia para então participar de um momento especial. A Lúcia entregou a vida dela para Jesus e ontem foi o batismo dela. Essa aqui é a Lúcia. A Lúcia é casada com um judeu. Ontem nós conhecemos esse senhor e ele quase foi batizado ontem também. Não foi, gente? Quem estava lá no batismo, ele ficou tão impactado com o batismo, com a presença do Espírito Santo, que ele ficou maravilhado. Então eu creio que daqui a pouquinho eles foram para o Brasil, eles estão viajando, mas quando eles voltarem, nós vamos ter essa família aqui em nome de Jesus. Amém? Gente, olha só, quero também só dar um recadinho para os casais. A conferência de casais de valor é dia 12 de julho, mas nós precisamos que vocês se inscrevam até essa semana, porque vão acontecer vários momentos especiais nessa conferência, tá, gente? Nós vamos ter vários momentos especiais e nós precisamos finalizar a organização. Então, nós precisamos que vocês façam a inscrição de vocês até essa semana, tá joia? Para que a gente possa finalizar aí até sexta-feira a nossa conferência. E agora eu quero compartilhar com vocês, abram as Bíblias de vocês em Marcos, capítulo 14. Quero ler com vocês rapidinho um texto, ele é bem conhecido. E nessa manhã a gente está falando aqui de momentos tão especiais que nós temos vivido como igreja. Apresentamos o bem aqui hoje. E tudo isso tem a ver também com a oferta do nosso coração. Aquilo que a gente entrega para o Senhor. Marcos capítulo 14, a partir do versículo 3, diz assim: Estando ele em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: Para que este desperdício de bálsamo? Porque este perfume ele poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: Deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. E em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Gente, poucos textos da Bíblia eu encontro Jesus falando isso. Na verdade, eu não me recordo de nenhum texto que Jesus fale exatamente isso. Que isso que essa mulher fez, o ato que essa mulher teve, seria contado então de uma forma tão especial a todas as gerações.
Essa mulher, ela entra na casa daquele Simão, daquele leproso, e ela quebra um protocolo que vocês não imaginam. Porque naquele lugar estava Jesus e os homens, naquele tempo, eles que dominavam ali o momento das reuniões. As mulheres, elas não tinham essa possibilidade como eu, pastora Saelma, como nós que vamos estar ministrando lá no Brasil juntas. As mulheres naquele tempo, elas não poderiam muitas vezes estar falando ali no momento na sinagoga, estar falando na frente dos homens. Elas não tinham essa oportunidade. Mas essa mulher, que a Bíblia não fala nem o nome dela, ela pega um vaso de alabastro. Alabastro era um perfume caríssimo na época. Ele era tão caro que o seu valor era como um ano inteiro de trabalho. Ela pega um perfume caríssimo, que valia um ano inteiro de trabalho naquele tempo, e ela quebra, e ela derrama sobre Jesus. Sabe o que ela está fazendo? Ela não somente está quebrando o protocolo como uma mulher chegando diante de Jesus e entregando toda a sua adoração, mas ela está ensinando para aqueles homens que estavam ali que o mais importante era aproveitar em todo o tempo a oportunidade que ela tinha de adorar ao Senhor entregando o seu melhor. E nessa manhã eu quero convidar você para você poder adorar ao Senhor entregando o seu melhor, não por uma religiosidade. O que mais tinha naquela casa eram religiosos juntos com Jesus. Jesus não está procurando pessoas religiosas. Jesus não está procurando fariseus, não. Jesus não está procurando por doutores da lei. Jesus está procurando, sabe por quem? Por aqueles que o adoram em espírito e verdade. Por aqueles que entregam e derramam diante dele o seu melhor. Eu não sei qual é o melhor que você tem hoje para Jesus. Eu quero dizer a você que ele também não está preocupado com valores. Jesus não se preocupa com valores. Jesus está olhando para o nosso coração. Essa mulher entregou algo de muito valor. Ela quebrou um perfume caríssimo. Eu não sei qual é o perfume caríssimo que você precisa quebrar diante dele. Mas eu quero convidar você nessa manhã a fazer isso. Amém? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero nesse momento, em primeiro lugar, te agradecer, porque é tão maravilhoso poder ler a sua palavra e conhecer, meu Deus, tantos feitos, tantos testemunhos que homens e mulheres nos ensinam até os dias de hoje. Essa mulher que nós não sabemos nem o nome dela, nós não a conhecemos pelo nome, mas o Senhor mesmo disse que ela seria lembrada por todas as gerações, aonde o evangelho do Senhor fosse pregado e anunciado. E nessa manhã eu estou aqui, Pai, obedecendo a Tua palavra, e eu estou anunciando o que essa mulher fez. E eu quero pedir ao Senhor que nós possamos, Senhor, a cada dia ter um coração como o dessa mulher. Senhor, trabalha em nós. Que a intenção do nosso coração não seja humana e nem passageira e nem muito menos religiosa, mas que a intenção do nosso coração de fato seja entregar o nosso melhor diante de Ti, entregar o nosso melhor, Pai, servindo ao Senhor com alegria, entregar o nosso melhor, entregando a nossa vida todos os dias diante do Senhor, mas também entregando a nossa vida financeira, entregando os nossos dízimos, as nossas ofertas. E que nós possamos, Senhor, atrair a sua atenção, chamar a sua atenção para aquilo que estamos fazendo, porque o que queremos fazer é te adorar com o nosso melhor. Nessa hora também, Pai, eu quero chamar à existência aquilo que ainda não existe. Meu Deus, eu quero pedir portas abertas. Eu quero declarar, Senhor, que as janelas dos céus, elas estão abertas, estão derramando sobre nós do seu poder, Senhor, e dos milagres celestiais para a nossa vida financeira também. Continua prosperando essa casa, continua prosperando cada família dessa igreja, que cada dizimista e cada ofertante possa colher do Senhor esse milagre, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode ofertar e dizimar de muitas formas. Cadê a tela aqui para mim, Mateus? Você pode usar aí o Zelle, você pode usar o QR Code, aí no envelope também que está aí na sua cadeira, que você oferte com alegria na casa do Senhor.
Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Eu queria convidar vocês nessa manhã a abrir as suas Bíblias no livro de Juízes. Juízes, capítulo de número 14. Juízes, capítulo de número 14. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes. 7º livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 14. Tivemos uma vigília aqui sexta-feira também, tivemos o combo do fogo, o culto de jovens, quando você abre a sua Bíblia aí. Foi maravilhosa a nossa vigília, viu, irmãos? Muito boa, eu saí daqui muito alimentado. Nós achamos a chave de Davi, foi uma bênção. E onde estava a chave de Davi, pessoal? Na mão de Jesus. Apocalipse 3, 7, 8 diz: eu sou aquele que tem a chave de Davi nas minhas mãos, e abre, ninguém fecha, e fecha, ninguém abre. Mas a gente começou a procurar lá em Gênesis, lá no jardim, nós começamos a procurar a chave. Achamos em Apocalipse. Glória a Deus, amém? Foi uma bênção. O culto dos jovens também foi uma bênção, e Deus tem nos abençoado tanto. Nós esquecemos de uma programação, domingo que vem, primeiro domingo do mês. O que nós temos no primeiro domingo do mês? Santa Ceia do Senhor. Então, domingo que vem, venha renovar a sua aliança com o Senhor, vem ceiar. O Mestre te chama, vem ceiar em nome de Jesus. Vamos lá, irmãos, sem mais delongas. Juízes 14, 8, versículo 8 e 9. Depois de alguns dias, voltou ele para Depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando seu pai e sua mãe, deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que do corpo do leão é que os tomara. Feche os teus olhos, curva a sua cabeça. Senhor, fala conosco nessa manhã, através da sua palavra. Ministra, Espírito Santo, aos nossos corações e domina as nossas mentes, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nós repreendemos todo mal, toda obra contrária, toda oposição à ministração da tua palavra, nós cancelamos agora, na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré, e eu te peço que no abrir e fechar dos meus lábios, o Senhor venha falar a cada coração. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos ouvir a sua voz e nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Posso ouvir um graças a Deus? Graças a Deus. Meus irmãos, hoje é o último domingo da nossa série de mensagem. Eles andaram com Deus. E o tema da mensagem de hoje é: não volte ao que já está vencido. Vira para o irmão que está ao seu lado e fala para ele: não volte ao que já está vencido. Eu prometo que eu vou tentar ministrar essa palavra bem didaticamente, bem devagar, para que os irmãos que estão recebendo a tradução possam aí receber a mensagem. Eu prometo, mas se o Espírito Santo, aí vocês já sabem, né, meus irmãos? Amém. Não volte ao que já está vencido. Nós lemos um texto aqui que fala sobre a vida de Sansão. Quem foi Sansão? Sansão foi juiz em Israel. Sansão foi escolhido por Deus. E no capítulo 14 aqui ele tinha ido buscar a sua esposa. E o texto diz, quando ele está voltando, e na ida, quando ele foi buscar a esposa, na ida, um leão novo, feroz, sai ao encontro, vai de encontro a Sansão. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão, e ele pegou o leão e cortou o leão no meio com as mãos. Tamanha força de Sansão. E o leão morreu. E aí, no caminho de ida, ele matou o leão e foi. Aí ele passou alguns dias lá para pegar a esposa dele. E na volta, a Bíblia diz que ele se desviou do caminho para ver o corpo do leão, para ver a carcaça do leão.
E aconteceu algo interessante. Quando ele chega lá no corpo do leão, havia um enxame de abelhas e havia mel dentro do leão, dentro do corpo do leão, da carcaça do leão. Ele vai lá, pega aquele mel e a Bíblia diz que ele vai comendo mel pelo caminho. Esse aqui foi o texto que nós lemos. Esse aqui é o pano de fundo da mensagem da história que eu estou compartilhando com vocês aqui. E Sansão foi um homem que ele andou com Deus. Ele foi escolhido desde o ventre. Sansão era nazireu. Pastor, o que é nazireu? Nazireu é quando se faz um voto com Deus de não cortar o cabelo, de não passar navalha na cabeça. Samuel era nazireu. Samuel não cortava o cabelo. Sansão também era nazireu. Isso era um voto de não cortar o cabelo. Sansão tinha o cabelo grande porque ele era nazireu. E há estudiosos que dizem que o filho de Davi, Absalão, também era nazireu, que ele tinha um cabelo grande, ele tinha um cabelo bonito, não cortava o cabelo, porque o nazireu tinha um voto com Deus. E Sansão também ele era juiz em Israel, ele julgava a causa do povo, porque havia nele o Espírito Santo. Ele era ungido com uma força sobrenatural para livrar o povo de Israel dos inimigos, ou do seu maior inimigo, que eram os filisteus, que toda hora invadia Israel. Porém, mesmo Sansão andando com Deus, Sansão permitiu pequenas concessões que o afastaram do seu propósito. Nesse texto, aprendemos que a queda de Sansão começou quando ele decidiu voltar para ver algo que já estava morto. Ele tinha matado o leão, ele havia vencido o leão, e ele voltou para ver aquilo que já estava morto. Então eu quero pensar com vocês aqui sobre esse texto de Sansão, sobre essa história de Sansão. Eu queria pensar com vocês, refletir com vocês nessa manhã alguns pontos aqui sobre essa mensagem. Dentro da série de mensagens, eles andaram com Deus. A primeira coisa que eu queria pensar com vocês é: não volte para o que Deus já te deu força para vencer. Não volta, irmão. O versículo 8, a Bíblia diz que ele se apartou do caminho, ele desviou-se para ver o cadáver do leão. Ele cometeu um erro, ele se afastou do caminho, ele desviou-se do caminho. O leão representava um inimigo vencido, mas Sansão sai do caminho só para olhar. Por que temos o costume, irmãos, de querer ir olhar aquilo que já vencemos? Por que temos essa curiosidade de queremos lá dar uma espiadinha em algo que a gente já rompeu, que a gente já venceu, que era algo forte, que era algo que se levantava, que era uma luta para a gente, que possivelmente iria nos matar, e nós vencemos. E depois que nós vencemos, nós queremos nos afastar um pouquinho do caminho, dar uma desviada, para ir lá dar uma olhada em algo que a gente já venceu, para ir lá e dar uma olhada em algo que já está morto, irmão. Muitos hoje saem do caminho para ver se estão realmente curados, testando seus limites desnecessariamente. Não, estou bem. Não, eu estou forte. Irmãos, porque temos mania de fazer testes com a gente mesmo. Já viu que a gente tem mania de fazer teste com a gente mesmo? É só uma espiadinha, só uma olhadinha. Fazer testes com coisas que iriam nos matar, irmão. Fazer teste com coisas que iriam arrebentar com a nossa vida. Meu Deus. Deus deu uma força para nós e matamos e vencemos. E porque nós não enterramos, temos a curiosidade de ir lá olhar. E de fazer esse teste com a gente mesmo. E o problema aqui não é vencer o leão, é querer saber como ele está depois que morreu. E esse é o problema. É o problema de muita gente. O problema não é vencer o leão. O problema é querer saber como ele está depois que morreu. Essa ideia de olhar se está morto mesmo tem acabado, meus irmãos, com muita gente e destruído muitas famílias e ministérios. Essa ideia de querer lá ver aquilo que você já morreu, que já matou, que já morreu, tem acabado com muitas famílias e muitos ministérios. A curiosidade de Sansão com o passado o conduziu à contaminação no presente.
Irmão, você já venceu, já morreu. Não volta lá para ver mais não, senão você vai se contaminar. Segunda coisa, o mel no cadáver. O perigo está no que parece doce, irmãos. Aleluia. Versículo 8. E nele viu um enxame de abelhas e um pouco de mel. O diabo não oferece pecado como algo feio, mas como algo doce e desejável. É assim que ele oferece o pecado. Como algo doce e desejável. O que tinha numa carcaça de leão? Nada, mas tinha mel lá. Quem está entendendo? Irmãos, o diabo é tão sujo, porque o cadáver não te oferece mal nenhum. Mas tinha mel lá. Esse mel vai fazer você quebrar as regras. Era proibido ao nazireu, a Sansão, que era nazireu, que tinha um voto, tocar em cadáver. Mas o desejo pelo mel fez ele transgredir a regra. O mel fez ele tocar no cadáver, no leão, onde o nazireu não podia tocar. Ele quebra um princípio. Eu costumo dizer que se você quebrar um princípio, você será quebrado por ele. Eu vou repetir. Se você quebrar um princípio, se você quebrar uma regra, você será quebrada por ela. Ou quebrado por ele, pelo princípio. Sansão, ele quebra o princípio. Nazireu, consagrado para Deus, não podia tocar em algo morto. Mas ele viu o mel. E ele foi lá, pega o mel e toca naquele leão. É assim que muitos caem. Voltam para o que já foi vencido, porque agora parece inofensivo. Pastor, é só uma coisa morta que eu já venci. Um vício, um relacionamento. Quer saber? Talvez realmente você nem vai ter algo sério se visitar essa situação. Mas o perigo é provar o mel daquilo que você já matou. Daquilo que você já venceu. Sansão deveria ter passado direto, sem desviar-se do caminho. Sansão não deveria ter desbloqueado aquele número do WhatsApp, ou acessado aquele site, ou ter ligado para aquela pessoa, aquele relacionamento impuro, ilícito que ele tinha fora do casamento dele. Sansão não deveria acessar aquilo, ou se assentar em mesas que o influenciaria a quebrar regras. Sansão não deveria fazer nada disso. Estou falando de Sansão, tá, irmão? Ele não deveria revisitar esses lugares se apartando do caminho. Sansão não deveria visitar amigos que o influenciaria a coisas que ele já havia vencido. Coisas que já havia sido resolvidas na sua vida, estão mortas, ele venceu. Então ele se aparta do... Esse é o perigo de nós nos apartarmos do caminho. Sansão andava com Deus e quando ele veio na volta, a Bíblia está dizendo no versículo 8, que ele se apartou do caminho, apartando-se do caminho. Irmão, não se afaste do caminho. Não saia da presença do Senhor. Não saia do caminho do Senhor. Se você sair do caminho do Senhor, lá você vai ver até um leão morto, mas dentro do leão vai ter mel e vai te seduzir, vai causar desejo, vai ser um problema para você. Não volte a visitar aquilo que você já venceu. Em nome de Jesus. O mel do pecado sempre parece doce antes de causar a sua destruição. Eu vou repetir essa frase. O mel do pecado sempre parece doce antes de causar a sua destruição. Amém. Terceira coisa que eu quero pensar com vocês. O que você toca pode contaminar quem você ama. Meu Deus. O que você toca pode contaminar quem você ama. Versículo 9. Deu-lhes um pouco e eles comeram também. Sansão contaminou os pais sem que eles soubessem a origem do mel. Quando voltamos ao que Deus, meus irmãos, já nos ajudou a vencer, que Deus já nos deu força para matarmos, carregamos impurezas para dentro da nossa casa.
Você coloca a família em confusão, porque saiu do caminho para olhar o que estava morto. O erro de Sansão começa com um olhar, passa por um toque e termina em uma herança de pecado. Começa no olhar, avança num toque e termina numa herança de pecado. O que você tolera em silêncio, sua casa consome em ignorância. Eu vou repetir essa frase. O que você tolera em silêncio, está tolerando ali sem ninguém ver, tu foi lá, olhou o leão, tu comeu o mel, ninguém na sua casa sabe, tu tolerou aquilo tudo em silêncio, toda a sua casa está sofrendo, está consumindo isso pela sua ignorância. Porque é impossível, meus irmãos, a gente se apartar do caminho, se lambuzar no mel daquilo que está morto, sem trazer consequências para aqueles que nos amam dentro da nossa casa. Você é livre para tomar decisões, mas você não vai estar livre das consequências das suas decisões. E será impossível que as suas decisões não respinguem ou não afetem as pessoas que você ama, a sua família. Por isso que a gente precisa pensar nas nossas atitudes. Por isso que a gente precisa pensar nas nossas decisões. Por isso que a gente precisa pensar nas nossas escolhas. E definitivamente não querer revisitar aquilo que já está morto. Aleluia. Não querer revisitar aquilo que nós já vencemos. Quem está entendendo? Amém. Amém, irmão? Amém. Quarta coisa que eu quero pensar com vocês. Não compartilhe o segredo da sua força por causa da sua fraqueza. Vou repetir. Não compartilhe o segredo da sua força por causa da sua fraqueza. Juízes 16, 17. E descobriu-lhe todo o seu coração e disse: nunca subiu navalha a minha cabeça, porque eu sou nazireu de Deus, desde o ventre de minha mãe. E se for rapado, irá de mim a minha força, e enfraquecerei, e serei como qualquer outro homem. Sansão aqui está falando para Dalila qual era o segredo da sua força, porque ele era fraco com mulheres. Ele compartilhou o segredo da força porque ele tinha uma fraqueza. Meu Deus, e a gente precisa pôr guarda, irmãos, nos lugares que nós somos fracos. Qual é a área da sua vida que você é fraco? Põe guarda, põe vigia, põe oração, põe vigilância na área que você é fraco. Pastor, eu sou um ex-viciado em bebida. Meu irmão, põe guarda nessa área na sua vida. Vigia. Pastor, eu sou um ex-usuário de drogas. Meu irmão, vigia. Em nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu me converti, eu sou um ex-usuário de drogas, meus irmãos. Quando eu me converti, eu não passava nem perto de favela, nem de morro, nem de nada. Eu vigiava, porque eu sabia da minha fraqueza. Então, eu também não compartilhava esse segredo da força por causa da minha fraqueza. Ou seja, eu não permitia, sabe, irmãos, me colocar nesse teste porque eu sabia que eu ainda não estava forte o suficiente para vencer aquela fraqueza. Diferente de Sansão, que estava forte, mas era fraco nessa área da vida dele. Tem áreas da nossa vida, meus irmãos, que nós somos fracos e não volta lá não. Não revisita não. Não brinca não, irmão. Ah, eu estou liberto. Ah, eu tô isso, eu sou aquilo. Aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. É a palavra de Deus. Você não é um super-homem. Não, você também não é um super-crente com uma capa nas costas. Você é um ser humano sujeito às mesmas paixões. Não brinca, meu irmão. Tem coisa na vida que a gente não pode brincar. Como uma dessas, se apartar do caminho para visitar o que já vencemos. Não faça isso, porque lá você pode encontrar mel. E se você encontrar mel lá, sabe o que vai acontecer? Você vai fazer como Sansão, vai se lambuzar. E se você se lambuzar no mel, sabe o que vai acontecer? Você vai levar um pouco desse mel para a tua casa. E vai colocar sua casa em problema, em confusão, para quebrar princípio também. Sansão, por causa da sua fraqueza com as mulheres, revelou o segredo da sua força. E foi traído por ela e foi preso pelo inimigo.
Irmãos, como que a gente precisa se fortalecer no Senhor? A Bíblia diz, Efésios 6,10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, para que possais resistir no dia mau. Então se fortaleça no Senhor, amém? Amém. Em nome de Jesus. Quinta coisa que eu quero pensar com vocês, quinta e última coisa que eu quero pensar com vocês. A presença de Deus se retirou dele. Juízes 16:20. Ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Após ele ter falado para Dalila, aquela mulher da Filístia, que ele não podia nem ter relacionamento nenhum com ela. Depois de várias vezes brincando com o pecado, porque o Espírito do Senhor não se retirou de Sansão de uma hora para outra. Ele ficou brincando com o pecado. Ele ficou brincando com Dalila. Dalila falava, Sansão, você não me ama, porque se você me amasse, você me contava. Se você me amasse, você faria isso por mim. Alguém já viu alguma coisa assim? Os jovens que caem nessa, as meninas, aí o menino fala, eu te amo tanto, e se você me ama, você cede um pouquinho para mim. Se você me ama, deixa eu te dar um amasso. Na minha época, meu irmão falava para os jovens, se for para te dar um amasso, você dá um socaço. Se você me ama, e ela fez isso com Sansão, se você me ama, me ama. Ele falou, não, o meu segredo é se me amarrar com uma corda, aí amarrou ele com a corda, e os filisteus vieram contra ele e ele arrebentou a corda. Várias vezes, várias coisas aconteceram. E teve uma hora que ela jogou pesado com ele, falou, você não me ama, chorou, fez uma cena com ele, e moveu, ele era fraco nessa área, Sansão era fraco. Se você ler a história de Sansão, você vai ver que Sansão era fraco nessa área, com mulher, ele era fraco, a fraqueza de Sansão era a mulher. E com Dalila não foi diferente. Aí ele vai e fala, olha, eu vou te falar, eu sou nazireu. Aí ele fala aqui, eu li o texto para vocês, eu sou nazireu, meu cabelo é grande, é propósito, é voto. Se cortar o meu cabelo, a minha força vai embora. E aí ele dormiu. Quando ele dormiu, ela foi lá para a tesoura e cortou o cabelo de Sansão. Só que quando ela cortou o cabelo de Sansão, ela gritou para Sansão, Sansão, acorda, que os filisteus estão vindo contra você novamente. Olha, os filisteus vieram várias vezes, ele enganou ela e ele matava os filisteus. Mas dessa vez, ele falou a verdade, ela cortou o cabelo dele. E quando os filisteus vieram, prenderam Sansão, e ele falou o seguinte, olha, irei contra eles e o destruirei mais uma vez. Aí o texto diz exatamente isso aqui, e não sabia ele que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Não existe coisa pior do que a gente brincar com o pecado, se lambuzar no mel, envolver no nosso pecado aquilo que era a nossa força, e o pior, deixar de andar com Deus e perder a presença do Espírito Santo na nossa vida. É a pior coisa. Davi sabia muito bem o que era ter a presença do Espírito Santo. Quando Davi pecou no pecado de adultério com Betseba, ele compõe um salmo para Deus. E ele fala para Deus exatamente isso, Senhor, tira tudo de mim. Tira o trono, tira de minha coroa, tira de minha honra, tira de minha fama, tira de meu privilégio de ser rei, mas não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo. E Sansão, por brincar e quebrar o propósito, o voto do nazireu, por revelar o motivo da sua força por causa da sua fraqueza, ele perdeu a presença de Deus. Ele perdeu o Espírito Santo que habitava nele e que fazia ele ser um homem forte para ser o juiz e guardião do povo de Deus. Deus tem propósito. Ele não tinha um voto em vão. Deus tinha propósito na vida de Sansão. Ele era juiz, ele era um líder e ele foi um homem levantado por Deus para guerrear. A Bíblia diz que com uma cabeça de uma jumenta, uma queixada de uma jumenta. Ele pegou o queixo da jumenta, o osso, ele botou na mão. 1000 filisteus vieram contra ele. Ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento no braço dele. Ele colocou aquela queixada do jumento dentro do braço dele, fez tipo uma armadura do Homem de Ferro aqui, com a queixada de jumento. E 1000 filisteus vieram lutar com ele. Ele matou sozinho 1000 filisteus com uma queixada de jumento.
Gente, eu imagino a cena, ele dava assim, ó, com a queixada de jumento, voava 20. Porque o Espírito de Deus estava sobre Sansão. Olha a força desse homem. Olha o que Deus fez com ele para usar Sansão para defender toda uma nação. Sansão colocou aqui em questão não só o propósito pessoal dele. Sansão perdeu a visão de que ele era um instrumento, um líder de Israel e um protetor de uma nação inteira. E abriu mão de um propósito por causa de uma fraqueza, porque revisitou aquilo que ele tinha vencido lá, o leão. Apesar que esse pecado aqui, irmãos, como ele nunca venceu nenhum. E perdeu. E aí a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, os inimigos vieram prender o Sansão. Irmão, quando a gente quebra princípio, quando a gente sai do propósito, quando a gente peca, a primeira coisa que o diabo faz, você sabe qual foi a primeira coisa que fizeram com Sansão? Prenderam ele. O diabo te prende e te amarra. A segunda coisa que fizeram com Sansão, sabe qual foi? Cegaram ele. O diabo faz isso, ele te prende e te cega, arranca a tua visão. Terceira coisa que aconteceu com Sansão, levaram ele na frente de todo mundo, virou motivo de vergonha e de chacota para o inimigo. Levaram Sansão lá no palácio dos filisteus e falaram, tá aí o vitorioso de Israel, o vencedor de Israel, cego, preso, amarrado. Ficaram brincando, chacotando com Sansão. Até que ele se chega nas colunas, faz uma oração a Deus, pede a Deus para dar força a ele pela última vez. Ali nesse momento que ele está preso, que ele está cego, que ele está sendo humilhado, ele é levado a um quebrantamento diante de Deus. A um momento de arrependimento, de quebrantamento. Ele fala, Senhor, me dá pela última vez força. Ele se achegou às duas colunas do palácio, as duas colunas principais do palácio. E ele derrubou as colunas. E quando ele derruba as colunas, ele morre. Mas todo o exército filisteu e os líderes filisteus morreram também. E a Bíblia vai dizer que Sansão, na sua morte, matou mais filisteus do que no seu tempo em vida. Eu tenho uma mensagem sobre Sansão que fala que existem derrotas mais valiosas do que vitórias. Porque nas derrotas nós crescemos, nas derrotas nós aprendemos, nas derrotas nós amadurecemos, nas derrotas nós aprendemos a valorizar, a refletir. Porque se você ganha, está ganhando, está ganhando, está ganhando, está ganhando. Mas quando você perde, você pensa. E foi assim com Sansão. Então, meus irmãos, nós encerramos aqui hoje a série de mensagens. Eles andaram com Deus. E se eu posso falar, mais importante não é... A gente fala biblicamente que eles andaram com Deus, mas eu estou falando para uma igreja que está no presente, que está andando com Deus. Amém. Então escute o que eu vou te falar. Não se desvie do caminho para ver aquilo que já está morto. Não se afaste do caminho para olhar aquilo que você já venceu. Porque você pode encontrar mel lá e se lambujar e acabar muito mal. Eu queria convidar você a se colocar de pé nessa manhã, em nome de Jesus. Sansão andou com Deus, mas ele se apartou do caminho. Talvez você está aqui nessa manhã e hoje Deus te diz, você talvez não é tão forte quanto você pensa. Por isso, não volte, meu irmão, a revisitar o que você já venceu. Não prove o mel do que Deus já te mandou enterrar, irmão. Não se desvie do caminho. Não se aparte do caminho, em nome de Jesus. Não desbloqueie esse número do seu WhatsApp. Não visite esse site de pornografia. Não fale com as pessoas que te influenciam de maneira ruim para você fazer coisas que vão te contaminar. E vão contaminar a sua casa, vão contaminar a sua família. Permaneça andando com Deus. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça firme no teu propósito. Não revele o propósito e aquilo que Deus te prometeu na sua vida para ninguém. Porque foi para você que Deus revelou. E foi com você que Deus fez o propósito. Essa aliança foi contigo. Quantas vezes, irmãos, eu como pastor cuido de pessoas
falando das fraquezas. E quando elas falam das fraquezas, elas falam da aliança, do propósito, de tudo aquilo que Deus já havia feito na vida delas. É a história de Sansão. Em algum momento se apartaram do caminho. Começa fazendo concessões pequenas. Começa com coisas pequenas. Mas tudo vem com coisas desejáveis. Como aquele mel que estava naquele leão. Nessa manhã o Espírito de Deus está ministrando aos nossos corações. E sabe o que conforta o meu coração como pastor nessa manhã? É porque, diferente de Sansão, o Espírito de Deus está aqui conosco e está em nós. Ele continua conosco, nos dando mais uma oportunidade de ouvir uma palavra como essa, de receber uma advertência de Deus como essa, para a gente ficar ligado. Que é muito ruim, irmãos, a gente caminhar com Deus ou dizer que caminha com Deus e de vez em quando a gente dá uma afastadinha do caminho, vai lá, se lambuza no mel e volta de novo e faz de conta que nada aconteceu. Deus está vendo você, irmão. Deus está vendo você, minha irmã. Eu não estou lá vendo. Talvez a sua família não está lá vendo, como a família de Sansão não viu e acabou participando daquele mel. Mas eu posso te assegurar que Deus está vendo você. E é uma manhã de decisão. É uma manhã de você decidir andar com Deus e não sair do caminho para olhar aquilo que você já venceu de maneira nenhuma, para que você não encontre mel. Talvez eu estou falando aqui para pessoas, o Espírito Santo está falando comigo, pastor, se eu pregasse isso semana passada, essa semana eu não dava uma revisitada lá no leão, porque essa semana eu revisitei o leão. Essa semana eu meti a mão nesse mel. Eu tenho uma palavra para você. Se arrependa. Se arrependa diante de Deus. E não volta lá em nome de Jesus. Fica na presença. Anda na direção de Deus. Anda naquilo que Deus tem para você. Não coloque a sua família em confusão. Não coloque a sua família em risco. E nem tampouco arrisque perder a sua família. Que é o que você tem mais de valor que Deus te deu nessa vida. E eu quero orar com você nessa manhã. Feche teus olhos em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Feche seus olhos. Coloca a mão no teu coração. Talvez você está aqui nessa manhã e você tem lutado tanto para não revisitar aquilo que você já venceu. Você conhece as suas guerras, os seus conflitos, as tentações que você sofre. Mas hoje o Espírito do Senhor se apodera de ti e te fortalece. Como fortaleceu Sansão, ele te fortalece para você vencer, meu irmão, para você vencer, minha irmã, as suas fraquezas. Para você permanecer na presença do Senhor. Não existe oração melhor do que a gente falar: Deus, me ajuda, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza, e quando eu sou fraco diante de Deus, aí eu sou forte, diz as Sagradas Escrituras. Hoje o Senhor te renova, hoje o Senhor te fortalece, hoje o Senhor te ajuda, meu irmão, hoje tem unção. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Santo dos santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de suas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta, e tua presença. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar a vida dos meus irmãos. Eu quero colocar as nossas vidas nas tuas mãos nessa manhã. Ó Deus, nós somos pessoas, seres humanos. E a tua palavra diz que os profetas eram homens sujeitos às mesmas paixões.
sujeitos às mesmas paixões, às mesmas fraquezas. Nós estamos aqui nessa manhã para uma manhã de reflexão da Tua Palavra, onde o Teu Espírito Santo falou aos nossos corações. Ó Deus, nós não queremos perder a Tua presença. Nós queremos continuar andando contigo, caminhando contigo e crendo que o Senhor também anda conosco, que o Senhor está e que o Senhor habita em nós. Ó Senhor, nos fortaleça. Ó Senhor, nos renova nessa manhã. Nos ajuda, meu Deus, a não visitar aquilo que nós já vencemos, Senhor. Em nome de Jesus de Nazaré, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. Nos ajuda a andar na direção daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e repreende todo mal. Não permita que os Teus filhos, meu Deus, venham experimentar do mel do pecado, daquilo que eles já venceram, Senhor. Em nome de Jesus, eu te peço, tenha misericórdia da nossa vida, tenha misericórdia do Teu povo nessa manhã, e nos renova, nos fortalece, nos abençoa, porque somos a Tua noiva, somos a Tua igreja, e cremos que o Espírito do Senhor está sobre nós, porque o Senhor nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração, a pôr em liberdade os que estão presos, Senhor, a pregoar o ano aceitável do Senhor, aleluia! Aleluia! Esse é o propósito do Senhor para com a Tua igreja. E nós não queremos quebrar princípios, Senhor. Nós queremos andar na direção do Senhor. Eu abençoo os Teus filhos e eu profetizo, Senhor, que nessa manhã foi derramada uma unção, Senhor, para que os Teus filhos vençam e não revisitem esse leão morto, essa carcaça, Senhor, que porventura nela possa ter mel. Não, Senhor. Que o Teu povo não se aparte da Tua presença, não se afaste do caminho do Senhor, porque quando nós nos afastamos do caminho há perigo, Senhor. Há perigo e nós não queremos nos afastar do caminho do Senhor. Eu abençoo a Tua igreja, eu abençoo o Teu povo e te louvo por essa palavra sobre a Tua igreja nessa manhã, sobre o coração do Teu povo. Muito obrigado. Eu te agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Ainda com seus olhos fechados, alguém nessa manhã, você ouviu essa palavra falou no seu coração, você gostaria de entregar a sua vida para o Senhor Jesus? Dá um sinal com a sua mão. Ou talvez você está afastado dos caminhos do Senhor, talvez você se apartou dos caminhos do Senhor, mas hoje você quer voltar. Eu quero orar por você. Dá um sinal com a sua mão. Alguém aqui hoje? Alguém? Pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus, ou então eu estava afastado, quero voltar hoje. Alguém com o Senhor? Todos estão no caminho? Todos estão andando com Deus? Amém, irmão? Glória a Deus. Então você pode aplaudir o nome de Jesus? Aleluia. Aleluia. Não perca a presença, irmão. Não percam a presença de Deus. A Bíblia diz que Sansão não sabia que o Senhor havia se retirado dele. Você sabia que está cheio de cristão andando sem saber que Deus já não anda com eles há muito tempo? E só tem uma maneira da presença de Deus vir até nós: quebrantamento, arrependimento, confissão de pecado, busca incansável pela presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Minha oração, meus irmãos, como líder espiritual, é que a nossa igreja seja uma igreja cheia da presença, cheia do Espírito Santo, de pessoas comprometidas com Deus, de pessoas que se santificam, de pessoas que se separam, de pessoas que realmente tiveram uma transformação genuína em suas vidas. Cristãos verdadeiros, que é nessa igreja que eu acredito. É essa igreja que nós somos. É essa igreja que nós vamos estar aí multiplicando em Miami, nos Estados Unidos, nas nações onde Deus nos levar, em nome de Jesus. Amém? Posso contar com você? Posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus. Como pastor dessa igreja, eu desejo a vocês uma semana abençoada, uma semana de vitória, uma semana cheia da presença de Deus, uma semana onde o Espírito Santo vai se apoderar de ti, te fortalecerá, e você profetizará e será transformado num novo homem e numa nova mulher, em nome de Jesus.
para a glória de Deus. Profetizo sobre a sua vida. Amém? Nós vamos orar encerrando. Nós temos um almoço. Tem algum almoço disponível ainda? O pessoal que encomendou sabe já como é que retira lá atrás pela cozinha. E se você, eu acho que ainda tem poucos. Tem poucas ainda lá, amor? Tem poucos. Tem alguns lá, se você quiser, você passa lá. Se você quer levar. Qual é o menu? Baião de 2. Gente, olha ali. Baião de 2. Gente, é baião de 2, de 3, de 4. Banana da terra. Cadê? Gente, baião de 2 com queijo coalho e banana da terra. Ah, já deu fome. Você passa lá, adquire. Que, Mara? Que mais tem? Arroz, feijão, carne seca, linguiça calabresa, bacon. São os acompanhamentos. Muito obrigado. Eu olhei e não vi não. E olha que eu tô de óculos. Hein? Arroz, feijão, carne seca, linguiça calabresa e bacon. Agora deixou de ser baião de 2 e é baião de 10. Amém, irmão? Em nome de Jesus. Vamos orar, encerrando o nosso culto em nome de Jesus. Amém? Eu queria... Cadê o Isaac? Vem cá, Isaac, orar encerrando o culto em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Em seguida eu vou estar impetrando a bênção apostólica, meus irmãos. Aleluia. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, eu quero te agradecer, Pai, por mais uma manhã linda, por mais um culto lindo, Pai. Quero te agradecer por cada vida, por cada pessoa, por cada família, Pai. Quero te agradecer pela palavra que foi ministrada. Quero agradecer pela vida do meu Pai, que o Senhor usou ele hoje, Senhor, pela palavra, que ele foi usado como um instrumento em suas mãos, Senhor, como uma flecha em seu arco, Pai. Pai, faça que todas as famílias, que todos nós voltamos de volta para casa, debaixo das suas graças e segurança, Senhor, em nome do Senhor Jesus. É isso que eu te peço e oro. Amém. Glória a Deus. Estenda as suas mãos para frente assim, que a graça do Senhor Jesus, o imenso e interminável amor de Deus e as ricas e doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Todos digam amém. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor. Está encerrado o nosso culto. Deus abençoe você. Maravilhosa graça, seu amor